Porque o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral, que traz mudanças nas regras para as eleições no país. O texto agora segue para promulgação pela mesa do Congresso, em sessão conjunta com membros da Câmara e do Senado. Por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não é necessário a sanção ou não é necessária a sanção do presidente. Para esclarecer as principais mudanças, porque teve gente que vibrou com isso, nós convidamos o cientista político Carlos Santiago, que participa geralmente conosco para tirar muitas dúvidas quando o assunto é política, o que foi aprovado, o que deixou de ser aprovado. Bom dia, cientista político Carlos Santiago. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Patrick? É um prazer enorme estar novamente na Rádio Diário para discutir um assunto tão importante para a sociedade, que é o processo eleitoral, ou seja, as mudanças no Código Eleitoral brasileiro. Pois é, muito obrigado também pelo seu carinho, respeito para conosco. Eu tenho acompanhado suas participações em outros meios de comunicação também, que o pessoal, da mesma forma que a gente, quer aí o teu conhecimento para explicar determinadas situações. Bom, primeiramente, por que essa PEC, proposta de emenda constitucional, não precisa da sanção do presidente da República? Porque, como você mesmo diz, uma emenda constitucional, ela é proposta, é analisada e é votada pelo próprio Poder Legislativo. Como se trata de uma emenda constitucional, quem promulga, nesse caso, é o próprio Congresso Nacional. Se fosse um projeto de lei, iria à sanção do presidente da República. Mas, como é um projeto de emenda à Constituição, como é uma mudança na Constituição, quem promulga é o Congresso Nacional. Isso está escrito na Constituição brasileira. O presidente Bolsonaro queria aquela situação das eleições como estava antes, ou seja, parece que o presidente perdeu com essa mudança que o Senado organizou, ou não? Não, eu acho que o presidente Bolsonaro não tem interferido nesse debate sobre reforma eleitoral. Até porque ele será eleição e tem aí vários convites de partidos pequenos, partidos grandes para a sua filiação. Mas o mais destacado nessa votação do Senado Federal foi a manutenção da vedação das coligações proporcionais. Ou seja, os partidos políticos, para disputar o cargo no Legislativo, terão que, terão que montar uma chapa própria, né, com todos os filiados ou com a maior parte dos seus filiados, para disputar o pleito e alcançar o quociente eleitoral para poder viabilizar as eleições dos seus membros. Né? Isso é bom porque acaba com a ideia do partido cartorial, né, o partido de aluguel. Agora, os partidos terão que, de fato, promover cursos partidários, filiações, investir em novas lideranças. O partido tem que existir, de fato, existir na sociedade, não só no papel, no cartório, né? Então, e essa vedação, ela ajuda nesse aspecto. E, independentemente de posição ideológica, Patrick, tem partidos de esquerda, partido de centro, partido de direita, que são comandados por família, por grupos Há há décadas, né? décadas. Há décadas. No Amazonas, nós temos vários exemplos de famílias, tanto na esquerda, quanto no centro, que controlam as siglas partidárias. Agora, não. Terão que, de fato, fazer esse partido funcionar para poder disputar os pleitos. E uma vez disputando o pleito, e uma vez vencendo os pleitos, elegendo parlamentares, terão direito ao fundo partidário, que é o fundo que mantém os partidos, e ao fundo eleitoral de campanha. Né? Então, quer dizer, é uma prova de fogo. Esses partidos terão que, de fato, funcionar no sentido da realidade brasileira. Você tem um exemplo assim bem claro na cidade de Manaus, na eleição de 2020,
partidos grandes do ponto de vista nacional não elegeram nenhum vereador na Câmara de Vereadores de Manaus. É o caso do MDB, que é presidido por um senador da República, e o caso do PSD, que também é presidido por um senador da República. Quer dizer, então, significa que, embora sejam partidos grandes do ponto de vista nacional, mas, do ponto de vista local, são partidos que precisam ter uma unicidade para poder se viabilizar politicamente. Você acha que essa decisão também vai acabar de vez com aquela questão do cidadão votar numa pessoa e votar muito bem, milhões de votos, e acabar arrastando outros que a população não votou com tanto voto assim, mas a coligação puxava essas pessoas? Perfeito, perfeita essa tua avaliação. De fato, você votava num puxador de voto, em alguém querido, alguém com uma referência, e depois esses votos seriam computados para todos da coligação e o eleitor acabaria elegendo também um político que ele não desejaria estar no parlamento. E mais que isso, né? Você acaba também com aquela ideia de que, no período eleitoral, os partidos até de ideologias antagônicas, né, diferentes, até conflituosas, se reúnem, né, uma aliança eleitoral para as eleições. Aí confunde tudo isso na cabeça do eleitor. O eleitor identifica partido de esquerda com partido de direita, partido de centro, tudo juntos numa coligação só, numa aliança política eleitoral só, e isso aí confunde. Então, neste caso, quer dizer, cada partido reafirmando as suas ideologias, né? Cada partido reafirmando a sua ideologia, cada partido fortalecendo a sua liderança, reforçando o seu programa, aí o eleitor fica mais à vontade para definir de fato qual o partido, qual o candidato ele acha interessante estar no parlamento. Carlos Santiago, E, houve também mudança na chamada data da posse dos eleitos, hein? olha, essa mudança ela veio no sentido de agradar os próprios políticos, né? Todos os políticos gostariam de estar na posse do presidente da República, mas a posse do presidente da República na atual legislação, que essa data não foi promulgada, se dá no primeiro dia de janeiro, né? Tanto dos governadores como do presidente da República. Aí mudaram aí para que o presidente da República seja no dia 5 de janeiro e de governadores no dia 6 de janeiro. Uma forma de estar sendo privilegiado aí a posse do presidente da República, né, e com participação de todos os governadores. Bom, outra regra aprovada foi a fidelidade partidária, né? Como é que ela vai funcionar agora, hein? Já funcionou alguma vez, hein? Olha, Patrick, essa foi uma mudança na regra da fidelidade partidária que objetiva que o parlamentar só perde o mandato se ele sair sem autorização da direção. Então, ele perde o mandato. Mas se ele seja partidária, ele sai do partido sem perder o mandato, né? Sem perder o mandato. Mas isso não serve, por exemplo, para que os votos que ele teve, né, a vaga que ele tem, seja computado para o recebimento do partido que vai recepcionar, para o recebimento do fundo eleitoral de campanha, do fundo partidário, porque tudo isso envolve recursos, né, inclusive recursos da União. Então, agora, se o partido concordar com a saída do candidato, ele sai, né, livremente, não perde o mandato. No caso isso é para cargos no legislativo. No caso do chamado cargos majoritários, como de governador, de prefeito, de vice-prefeito, vice-governador, presidente da República, não existe essa coisa de fidelidade partidária. O governador, o presidente da República, o prefeito, podem partido a qualquer momento, mesmo partidos não queiram, eles são livres, que são chamados cargos majoritários. Então, essa fidelidade ela só vale para os cargos proporcionais, ou seja,
para deputados, para vereadores. E agora essa regra fica muito mais frouxa, né? Porque basta o partido com saída, ele sai livremente sem perder o mandato. E quanto às consultas populares, hein? Essa PEC definiu algumas regras ou não? Olha, as consultas populares têm duas regras que eu achei assim, extremamente interessantes, né? A primeira delas, a PEC não houve uma flexibilização, no caso do percentual de votos. Hoje, no Brasil, para você ter um projeto de lei de iniciativa popular, precisa de 1% do eleitorado brasileiro. Isso é uma quantidade grande, porque chega a milhões, né, de, de assinaturas para você propor um projeto de iniciativa popular, porque isso consta na Constituição brasileira. Isso o Congresso Nacional, o Senado Federal não manteve a regra de 1%. Né? Existia uma proposta para que fosse apenas de 100 mil eleitores, né, que assinassem um projeto de iniciativa popular para que ele tramitasse no Congresso Nacional. Não, o Senado disse que não, então tem que ser 1%, ou seja, quase 3 milhões de votos, 3 milhões de eleitores terão que assinar para poder um projeto de lei tramitar no Congresso Nacional. Agora, o outro dado que eu achei interessante nessa luta, né, de plebiscito, né, no caso dos municípios, né, bastando 90 dias antes das eleições, a Câmara Municipal dos municípios definir, por exemplo, basta a definição das câmaras municipais dos municípios, definir um tema para ser discutido em forma de plebiscito, para que esse tema seja colocado nas eleições municipais. Por exemplo, no caso da cidade de Manaus, 90 dias antes das eleições municipais, a Câmara de Vereadores pode incluir um tema para que a sociedade decida se é a favor ou se é contra esse determinado assunto, ou políticas públicas, ou algum conflito que exista, para que a sociedade decida sim ou não. Eu gostaria até que a sociedade decidisse se quer ou não o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Manaus. Seria um bom tema para ser discutido num plebiscito municipal. Tu não acha, não, Patrick? Exato, concordo. A gente vê aí uma quantidade aumentar de vereadores e que a gente não vê na prática a participação deles na melhoria da vida pública da nossa gente ao longo de décadas, não é só essa legislatura, não. Cientista político Carlos Santiago, muito obrigado por tua participação com a gente mais uma vez. A gente espera contar contigo de novo muito em breve. Muito obrigado e tenhamos todos uma excelente sexta-feira. Obrigado, Patrick. Eu continuo aqui em sintonia na Rádio Diário. Um abraço. Obrigado pela audiência. A gente